Planetas retrógrados. E agora? Vamos complicar mais um pouquinho o seu mapa astral? Quando os planetas estão retrógrados no céu do momento, será que isso é preocupante? Como isso pode mexer com você? Você sabe? Oi pessoal, eu sou a Kim Bins, eu sou astróloga aqui no Movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia e com especializações em psicologia junguiana, coaching e florais. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo a astrologia de forma terapêutica. Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. Esse vídeo faz parte do quadro de Astrologia Terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E antes desse vídeo começar, eu já tenho uma super dica para você. Hoje eu vou falar sobre os planetas retrógrados no céu do momento e vai ser muito legal se você tiver em mãos o seu mapa astral para identificar por onde esses planetas estão passeando na sua mandala astrológica. Então, se você já está aí com o seu mapa em mãos, bora lá! E se você ainda não tem o seu mapa, aqui vem a minha primeira dica. É só você acessar www.astrologialuzisombra.com.br e gerar o seu mapa astral gratuito. Ali você vai receber a mandala com todas as posições dos astros no seu céu de nascimento. Então vai lá, gera o seu mapa, o link já deve estar aparecendo aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. E depois volta pra cá que eu tenho muitas coisas para compartilhar com vocês. Ah, e fica comigo até o fim, que eu tenho uma segunda dica e obviamente quero saber os insights de vocês depois desse nosso papo astrológico. Mas afinal de contas, o que é um planeta retrógrado? É quando o planeta entra num movimento retrógrado, que é um movimento aparente dos planetas, em que os planetas aparentam estar andando para trás na eclíptica, que é a nossa mandala zodiacal. No movimento direto, os planetas andam no sentido dos signos, então de Áries para Touro, de Touro para Gêmeos, de Gêmeos para Câncer e assim por diante. Mas no movimento retrógrado é o inverso, eles aparentam estar andando de Câncer para Gêmeos, de Gêmeos para Touro e de Touro para Áries. Mas lembrando que é um movimento aparente, já que a astrologia é feita com base no ponto de vista antropocêntrico, que é o ponto de vista do observador que está na Terra, olhando para o céu e vendo o que está acontecendo lá em cima. E qual é a interpretação de um momento, retrógrado? É um momento de maior introspecção, em que a nossa energia está mais voltada para dentro, com a possibilidade de a gente fazer algumas retrospectivas e algumas revisões. Então, se cada planeta tem uma função na nossa vida, é uma grande oportunidade de a gente fazer uma revisão na forma como aquela função tem sido exercida. Uma metáfora que eu gosto para a gente pensar nesse movimento de retrogradação é imaginar que você tem uma reunião importante no seu trabalho. Então você está em casa se arrumando e chega a hora de sair, você sai, fecha a porta, chama o elevador, desce até o hall de entrada, sai pela porta do prédio, caminha até a sua condução e aí você se dá conta. Esqueci o documento da apresentação. Esse é o momento que começa o movimento retrógrado. Então, a gente tem que voltar para buscar o documento. Então, caminha até o prédio, entra no prédio, vai no hall de entrada, aí chama o elevador, sobe até o seu andar, pega a chave para abrir a porta, entra no seu apartamento e pega o documento. Quando você pegou o documento, termina o movimento retrógrado e é o momento de voltar. Aqui vai começar o movimento direto mais uma vez. Sai do apartamento, pega o elevador, vai até o hall de entrada, sai do prédio, sai na rua e caminha até a condução. Essa aqui é a chamada zona de sombra, que é justamente todo aquele trajeto que você já tinha feito, mas que você precisou voltar. Então, quando você chega exatamente ao ponto da condução, terminou esse processo e aí é uma nova história. Dali para frente você vai poder começar a ver outros assuntos e outras questões.
Então, essa é uma imagem que eu gosto muito para pensar no movimento retrógrado. E hoje é um dia muito especial para a gente falar sobre planetas retrógrados, porque os planetas sociais e transpessoais estão todos em retrogradação, ou seja, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E ainda nós estamos exatamente no meio do ciclo da retrogradação de Mercúrio, em que hoje ele encontra com o Sol e faz a conjunção que marca, a metade desse ciclo. E a gente acabou de terminar o ciclo de retrogradação de Vênus, que dura aproximadamente 40 dias. Acabamos de terminar aí a quarentena de Vênus. E como eu falei para vocês, cada um dos planetas traz uma oportunidade de revisão em relação às suas próprias funções. Então, a gente vai explorar um pouquinho de cada um desses planetas. O que a gente pôde revisar aí ao longo dessa retrogradação de Vênus? A nossa autoestima, o nosso alto valor, os nossos valores pessoais que permitem que a gente faça as escolhas daquilo que tem verdadeiramente importância pra gente e até com a intenção de investir tempo, dinheiro, energia nessas coisas. Com essa revisão dos valores, a gente pode também entender melhor como estamos administrando os nossos recursos, as nossas finanças. E, obviamente, Vênus também fala do amor e dos relacionamentos. Então, como a gente tem expressado o nosso afeto, se temos nos sentido amadas e amados, se temos expressado o amor, se temos recebido amor, como é que está essa relação entre dar e receber? E, obviamente, que como Vênus fala da autoestima, o quanto também essa revisão da autoestima pode ser algo muito importante e que influencia bastante as questões de relacionamentos afetivos. Então, esses foram assuntos que a gente pôde revisar ao longo dessa temporada de retrogradação de Vênus. Eu fiz um vídeo inteiro falando sobre isso, se alguém quiser se aprofundar, é só pesquisar. E Mercúrio? Mercúrio, a gente tem a possibilidade de revisar a nossa comunicação, a nossa linguagem, como temos interagido socialmente com o ambiente imediato ao nosso redor, com os nossos irmãos, parentes próximos, colegas, vizinhos, todas essas relações podem ser revisadas. Além disso, no mundo mundano, Mercúrio fala das comunicações, então WhatsApp, e-mail, correios, delivery, ele fala dessas conexões, então numa empresa pode ser a parte da logística, ou a parte do trânsito, das conexões que existem. Ele vai regendo todo esse movimento na nossa vida. E quando ele está retrógrado, e ele ainda está, até o dia 15 de setembro, a gente está nesse período de revisão. Então, eu também fiz um vídeo especial para esse momento de Mercúrio retrógrado. Então, se você quiser se aprofundar nesse planeta, já tem um vídeo disponível para você assistir. E Mercúrio fica retrógrado por cerca de 20 dias. Passando agora para Marte. Marte não está retrógrado nesse momento. A gente começou o ano de 2023 com ele retrógrado, mas logo ele retomou seu movimento direto. Ele fica retrógrado por cerca de 70 dias e ele só vai retrogradar agora em dezembro de 2024. Então vamos ficar algum tempo aí sem o ar da sua graça ou sem essa oportunidade, de revisar as suas funções. Mas vou deixar aqui registrado para quando esse momento vier, vocês saberem o que vai ser importante revisar. Marte é o planeta da autoafirmação, da coragem e do enfrentamento. Então é um momento importante de revisar como é que está a nossa vontade. A gente reconhece ela, a gente consegue colocar ela no mundo, colocar isso para as outras pessoas, nessa autoafirmação daquilo que eu quero, do meu desejo. O enfrentamento, então como é que está essa minha força para enfrentar os desafios da vida, Marte é esse planeta guerreiro e que também traz a força da competitividade, essa gana por vencer, e por exercer essa vontade no mundo. Então aqui é uma grande revisão de como está a nossa autonomia, a nossa independência, a nossa capacidade de andar com as próprias pernas. Marte também é um planeta que fala de energia, então para a gente revisar como é que está a nossa disposição, algo que inclusive vai contribuir muito para a gente ir atrás daquilo que a gente quer.
E algo que pode ser importante aqui também é revisar como é que está a nossa relação com a atividade física, algo tão importante para Marte colocar a sua energia em dia. E Júpiter? Júpiter está retrógrado, ele fica retrógrado por cerca de 4 meses e ele vai ficar retrógrado até o dia 30 de dezembro. Ele hoje está retrogradando no signo de Touro, especialmente dos graus 5 ao 14. Então, se você quer localizar onde estão esses graus no seu mapa, você vai saber por onde que ele está transitando, passeando pelo seu mapa. Se você tiver planetas e pontos importantes aí, ele vai estar ativando isso e contribuindo, né, para essas revisões desses assuntos também. E também para as pessoas que têm pontos e planetas importantes nos signos fixos, esse trânsito ele vai ser importante. Os signos fixos são Touro, Escorpião, Aquário e Leão. Mas o que Júpiter propõe que a gente revise? As nossas metas, os nossos objetivos, o nosso caminho de vida. Então, o que tem nos guiado? Qual tem sido a nossa filosofia de vida? O que a gente tem acreditado, as nossas crenças? É o momento de fazer uma grande revisão nesse caminho. Também podemos revisar a escolha dos nossos mestres, né? Será que a gente tem crescido e se desenvolvido com o caminho que a gente tem seguido até aqui? Ou será que é a hora de incluir algum conhecimento novo, algum aprendizado novo? Júpiter quer sempre crescer e evoluir, então é um momento importante também para a gente revisar como é que está esse nosso crescimento e autodesenvolvimento. Júpiter também rege a justiça, um momento para revisar se temos sido justos, se temos sentido que justiça tem sido feita e os nossos valores e princípios em relação a isso. E Saturno? Saturno está retrógrado, ele retrograda por cerca de 4 meses e meio e ele vai continuar nesse movimento até o dia 4 de novembro. Ele está retrogradando no signo de Peixes e os graus mais específicos para você buscar no seu mapa para ver por onde que ele está passeando é do grau 0 ao grau 7. E aí, se você olhar se tem algum planeta, ponto importante no seu mapa por ali, ou nos signos mutáveis, que são Peixes e Virgem, Gêmeos e Sagitário. E quais são as funções que a gente pode revisar com Saturno? Saturno é o planeta da organização, da estruturação, da responsabilidade. Então, é uma oportunidade de a gente revisar como é que a gente tem lidado com os nossos compromissos. Será que a gente tem conseguido se planejar, se organizar, se estruturar? Será que a gente tem conseguido arcar com aquilo que a gente se comprometeu? Será que a gente tem assumido mais coisas do que a gente poderia e isso está ficando pesado? Ou será que a gente está com a síndrome de Peter Pan e não temos gostado de assumir algumas responsabilidades na vida? No fundo, não queremos crescer. Também pode ser uma oportunidade de revisar questões acerca de trabalho, já que Saturno também rege, né, a nossa realização no mundo e a nossa realização profissional. Então, como é que tá essa realização? Tô feliz, tô gostando do que eu tô construindo, tô admirando e querendo fazer a manutenção disso, ou não tô tão feliz ainda e preciso justamente então planejar e reorganizar e reestruturar para construir aquilo que se aproxime mais daquilo que eu realmente desejo viver. Então, é uma oportunidade de reestruturar tudo isso. E Urano? Urano está retrógrado, ele fica retrógrado por cerca de 5 meses e vai continuar retrógrado até o dia 27 de janeiro. Ele está retrogradando também em Touro, né, o mesmo signo de Júpiter, então se você já pesquisou ali o Júpiter, Urano está bem próximo. Ele está dos graus 19 a 23 do signo de Touro, e como eu falei, então, é importante olhar para os signos fixos. Touro, Escorpião, Aquário e Leão, nesses graus, são graus importantes. E o que a gente pode revisar com Urano retrógrado? Como é que está a nossa liberdade? Será que a gente está conseguindo romper com as velhas estruturas e colocar inovação e criatividade na nossa vida? Será que a gente tem conseguido se abrir para o novo e viver mudanças? Ou será que a gente tem medo da mudança e a gente tem buscado ao máximo evitar isso? É o momento de revisar essas questões.
Será que a gente tem conseguido exercer essa liberdade de escolha, de atualização dos velhos padrões e das velhas referências? Urano exige essa originalidade, exige essa revolução. No momento da retrogradação, é o momento para a gente perceber como que essa função está na nossa vida. E Netuno? Netuno está retrógrado, ele fica retrógrado por cerca de 5 meses e vai retrogradar até o dia 6 de dezembro desse ano. Ele está retrogradando no signo de Peixes, assim como Saturno, e tá ali dos graus 24 a 27. Então esses são os graus importantes para você olhar se você tem algum planeta ou ponto importante. E, de novo, os signos mutáveis são aqueles mais críticos, né, também em relação a essas revisões. O que a gente pode revisar com Netuno retrógrado? Como é que tá a nossa conexão com a nossa intuição, com a sensibilidade, com a espiritualidade? Como tá esse movimento de interiorização, de olhar para dentro, para os nossos sentimentos? Como é que tá a nossa relação com a expressão dessas emoções, que pode ser uma relação, por exemplo, através da arte? Será que eu tenho me conectado com a arte? Será que a arte é um caminho de expressão dessas emoções? E ao mesmo tempo, como é que tá o contato com a minha própria psique, né? Com o meu inconsciente? Será que eu tô em contato com os meus sonhos? Será que eu tô em contato, né, com essas transformações internas? Será que eu tô percebendo as sincronicidades que estão ao meu redor? Então, às vezes, somos muito sensíveis e por isso nos fechamos. Às vezes, realmente é algo que a gente tem dificuldade, a gente precisa abrir espaço na nossa vida para poder entrar em contato com essa atmosfera tão sutil e, ao mesmo tempo, tão presente. É um momento de uma grande revisão em relação à nossa sensibilidade. E por último, mas não menos importante, Plutão. Ele está retrógrado e retrograda por cerca de 5 meses e vai terminar esse movimento no dia 10 de outubro. Ele está entre os graus 27 de Capricórnio e 0 de Aquário. Então, aqui vai ser importante olhar se você tem planetas e pontos importantes tanto no final dos signos cardinais, que são Capricórnio, Câncer, Áries e Libra, quanto também nesse inicinho dos signos fixos, Aquário e Leão, Touro e Escorpião. E o que a gente vai poder revisar ao longo da retrogradação de Plutão? A forma como a gente lida com as grandes e profundas transformações. Toda transformação implica em alguma perda, algo que deixa de ser para que algo novo possa florescer. Então, como que a gente está lidando com essas perdas, com essas mortes? Claro que às vezes pode ser uma morte objetiva, uma perda de alguém ou de algo específico, né, concreto, mas também podem ser mortes subjetivas que a gente vive ao longo da nossa vida quando a gente muda de fase. Então, quando a gente sai de uma escola, sai de uma faculdade, sai de um trabalho, sai de um relacionamento, tudo isso são momentos de perdas e transformações, de crises e de fechamento de ciclo. Então, como a gente tem lidado com isso? A gente tem ficado muito apegado, querendo exercer um controle, não conseguindo abrir mão das coisas? Ou a gente está também muito desapegado, muito tendo consciência da impermanência das coisas, mas também talvez lidando com isso de uma forma um pouco destrutiva? Então, esse é um momento para revisar todas essas questões e entender como estamos lidando com essas crises e com essas grandes e profundas transformações. Então hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre planetas retrógrados em trânsito, quais são as oportunidades que eles trazem dessas grandes revisões das funções dos planetas na nossa vida. Passei por cada uma das funções. E não passei por Sol e Lua, tá, gente? Porque são os únicos planetas na astrologia que não entram em retrogradação. E então, se você veio acompanhando o vídeo com seu mapa astral em mãos, talvez você já tenha localizado aonde estão esses planetas e que áreas da vida que eles estão influenciando. Mas se você quiser ir além disso e descobrir como cada um desses planetas está conectado com todo o seu mapa, inclusive se tiver, como a gente viu, fazendo conexões, né, com outros planetas em pontos importantes, você precisa conhecer o mapa de previsões. É um mapa
todo escrito e interpretado pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa, falando sobre as suas tendências do momento. Ali você vai conhecer tudo que está rolando, tanto aquilo que são as grandes oportunidades, quanto também quais são os desafios e qual a melhor forma de atravessar eles para os próximos 365 dias. Então, se você quiser conhecer e adquirir, o link já vai estar aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que você vai amar.